tarde. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Oncologia no Ar, hoje dedicado aos cuidados paliativos. Temos hoje connosco, neste episódio, a Catarina Malheiro, que foi cuidadora de uma pessoa, da sua mãe, durante o período em que ela foi seguida em cuidados paliativos, e o Dr. Emanuel Gouveia, que é especialista em Oncologia Médica no IPO Lisboa, mas que trabalha em cuidados paliativos na Clínica São João d'Ávila. O meu nome é Rui Fernandes, eu sou médico de família e responsável pelo Departamento Médico de Oncologia da Pierre Fabre em Portugal. Aproveito para agradecer à Catarina e ao Dr. Emanuel a participação neste podcast. Se calhar desta vez eu vou começar aqui pelo Dr. Emanuel e pedia-lhe, é uma tarefa difícil, mas que de um modo tão sucinto quanto possível, nos definisse este conceito de cuidados paliativos e que nos dissesse o que é que o motivou a enverdar por esta área paralelamente ao seu trabalho como oncologista. Ok, muito boa tarde. Agradecer antes de mais o convite e dar aqui os cumprimentos à Catarina e agradecer também pelo trabalho que tem feito com a revista Cuidar, que acho importante deixar aqui essa ressalva. Definir cuidados paliativos em pouco tempo é difícil, mas a Organização Mundial de Saúde em 2002 definiu com uma definição que eu acho mais ou menos abrangente e que dá uma ideia do que é que são os cuidados paliativos. Basicamente o que a Organização Mundial de Saúde diz é que cuidados paliativos são uma abordagem de cuidados que visa, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de vida de doentes com doença incurável, progressiva, doença crónica incurável, progressiva, mas também tem uma vertente que olha para a família e para os cuidadores, e por isso é importante aqui falar dos cuidadores, porque essa é uma preocupação desde sempre dos cuidados paliativos. E o objetivo é que esses doentes tenham a melhor qualidade de vida possível, e estamos a falar de controlar sintomas físicos, por um lado, mas também, de uma forma mais abrangente, terem atenção à questão psicossocial, a questão espiritual, e, portanto, a ideia é que sejamos nos cuidados paliativos o mais abrangentes possíveis. Não ter só em conta a sintomatologia física, mas, além dos sintomas psicossociais, dos cuidados espirituais, olhar para a família e para os cuidadores desde o início. Esta é a definição, mais ou menos, que a OMS faz. Os pilares dos cuidados paliativos são, de facto, a abordagem multidisciplinar. E não é possível, é importante dizer isto, fazer cuidados paliativos de forma isolada. Nós somos várias especialidades, digamos assim, ou várias vertentes dos cuidados. É impossível fazer cuidados paliativos sem ter uma equipa que tenha equipa clínica, equipa de enfermagem, que é fundamental, os psicólogos, os assistentes espirituais, que em determinada fase são muito importantes para muitos doentes, as assistentes sociais, e, portanto, é relevante dizer que a abordagem tem que ser multidisciplinar e não há outra forma de fazer cuidados paliativos. E assenta também, por outro lado, na formação das equipas, e depois podemos voltar a este ponto, que é um ponto que é fulcral, a formação e o treino, que é algo que tem que ser muito deixado bem claro, que não é possível fazer bons cuidados paliativos sem haver um treino efetivo nesta área, e é algo que em Portugal tem sido muito difícil ao longo dos anos, porque além da formação, e há muita vontade de fazer formação em cuidados paliativos, o treino tem sido um problema, porque é importante haver equipas que deem esse treino. E podemos voltar depois a esta questão, porque é uma questão importante. E a segunda parte da questão o que é que o motivou? É curioso, sim. Eu acho que tem havido cada vez mais, sobretudo na nova geração de oncologistas, uma grande aposta na formação em cuidados paliativos. Eu conheço vários colegas meus que ao longo do internato fizeram um mestrado em cuidados paliativos, que foi o meu caso. Entretanto, eu quando cheguei ao final do internato, eu fiz entre o 4º e o 5º ano do internato de Oncologia a formação em cuidados paliativos na Universidade Católica, e estava a estudar, é curioso, estava a estudar para o exame final da especialidade e surgiu uma proposta de trabalho na Clínica São João d'Ávila. Concorri, foi à entrevista, não fiquei logo lá, também estava numa fase mais complicada do final do internato, e acabei por depois trabalhar, e trabalho nesta área na Clínica São João d'Ávila já desde 2015, portanto já há algum tempo. O que é que me fez enverdar por esta área? Para já, porque eu acho que um bom oncologista tem que ter uma boa formação em cuidados paliativos e tem que ter uma noção, e se nós olharmos para a gênese dos cuidados paliativos nos países anglo-saxónicos, nomeadamente a Inglaterra, teve muito por base o cuidado ao doente oncológico. Portanto, desde cedo houve uma grande ligação dos cuidados paliativos à oncologia.
E por outro lado, porque é uma área que eu acho fascinante. Acho que podemos sempre, e não consigo partilhar uma ideia da oncologia que seja só a terapêutica ativa, oncológica ativa, e que depois, quando os doentes muitas vezes mais precisam de nós, nomeadamente nos cuidados de suporte, que haja uma separação do oncologista, e acho que há cada vez mais um cuidado das instituições e das novas gerações de oncologistas de seguirem o doente desde o início, desde o diagnóstico da doença até o fim de vida, e portanto acho que é fundamental que o oncologista tenha uma boa preparação nesta área. Muito bem. Se calhar passava agora à Catarina. A Catarina hoje realmente está aqui porque foi cuidadora de uma pessoa, de um familiar, a sua mãe, uma pessoa muito próxima, que foi seguida em cuidados paliativos, mas como o Dr. Emanuel disse bem, também é alguém que tem trabalhado na área da oncologia, é diretora da revista Cuidar, que é uma revista dedicada ao doente oncológico e aos seus cuidadores e familiares, e portanto é alguém que está, digamos, já relacionada com a oncologia dentro deste meio. E o que eu lhe pedia era, na sua perspectiva enquanto cuidadora que foi, que nos contasse um pouco desta experiência, como é que aconteceu, digamos assim. Boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite por estar aqui hoje. E a minha história nos cuidados paliativos, eu confesso que sou paliativista de gene, porque realmente é uma área que, tal como o doutor disse, ainda está muito pouco explorada e aplicada em Portugal, e eu defendo que devemos tratar os tumores, sim, na oncologia, mas também devemos tratar as pessoas, porque os tumores estão dentro das pessoas. Portanto, a questão da bioética é fundamental quando falamos de oncologia. Eu fui cuidadora da minha mãe, que foi diagnosticada com cancro de pâncreas, e depois de termos, num mês de internamento, no primeiro mês de internamento e diagnóstico, depois de termos posto em causa todas as possibilidades de cura ou de cirurgia, foi-me dito, a mim que era responsável por ir às consultas com a minha mãe e por ouvir os médicos e por discutir a situação clínica dela com os médicos, foi-me dito que a melhor coisa que eu devia fazer era pegar na minha mãe e levá-la para casa e fazer com que os últimos meses de vida, que seriam 6 no máximo na altura, dela fossem com qualidade de vida. E foi o que eu fiz. Eu levei a minha mãe para casa, entrei imediatamente em contacto com a médica, onde ela passou a ser seguida, que ia lá uma vez por mês, durante os primeiros meses, depois deixou de ir do hospital, que encaminhou para a consulta da dor e que me orientou para a consulta, para os cuidados, para a equipa de cuidados paliativos. Os cuidados paliativos da minha mãe foram em casa. Ela teve a equipa em casa, que é uma coisa que eu sei que nem todos os sítios, nem todas as regiões de Portugal isto é possível. Portanto, eu também faço questão sempre de dizer isto, porque é tão importante conseguir respeitar a vontade do doente, porque acima de tudo estava a vontade da minha mãe em não querer morrer no hospital, porque a verdade era esta. Poder dar-lhe este conforto e esta qualidade de vida que o médico, que o oncologista me tinha dito que ela deveria ter em casa, que era a vontade dela, mas com todo o conforto e com toda a panóplia de cuidados clínicos práticos que ela iria necessitar, uma vez que este tipo de cancro, este tipo de tumor tem um avanço grande e bastante devastador em termos de sintomas físicos. Portanto, tratei sim de contactar a equipa de cuidados paliativos. Logo à partida foi-me dito que para ela poder ter acesso a esse serviço em casa, a esse cuidado em casa, que era necessário ter um cuidador, ter uma pessoa responsável, que estivesse sempre em casa com ela. Que foi a tarefa que assumi? Que foi a tarefa que eu assumi. Eu, nesse momento, eu tinha uma profissão, tinha um negócio que fechei, tinha 2 filhos na altura, pequeninas, uma com 3 anos, outra com 6, que deixei com o pai, e mudei-me literalmente para a casa da minha mãe e estive 5 meses em casa da minha mãe. Durante esses 5 meses realmente tínhamos a equipa de cuidados paliativos que vinha 2 vezes por dia a casa, com esta equipa multidisciplinar que o doutor estava a dizer, sempre com o contacto com o médico, cada vez que havia uma situação clínica nova que tinha que se fazer aqui a ponto com o clínico, se era necessário aumentar a dose de morfina, se era necessário colocar uma sonda nasogástrica, se era necessário
dar outra medicação que fosse, entretanto, o pâncreas deixou de produzir insulina, entretanto foi necessário começar a injetar a insulina. O que foi acontecendo também foi que a minha mãe esteve com soro também, com oxigênio, com todo, ou seja, o avançar da doença teve todas estas fases, sempre em casa. A minha mãe tive que realmente recorrer ao serviço de urgência 2 vezes. A primeira vez em que realmente houve ali um coma diabético que foi imprevisível quando aconteceu e que foi necessário realmente ir para as urgências, mas que após estabilização assinei o termo de responsabilidade e voltei a trazê-la para casa. A segunda vez e a terceira vez que havia ali uns picos de glicémia que ficaram descontrolados, foi feita a estabilização em casa e ficava em casa. Mas isto só foi possível realmente graças a uma equipa fantástica que ia 2 vezes por dia a casa, que tinha um telefone de contacto 24 horas por dia, para onde eu podia ligar a qualquer hora, para qualquer situação que acontecesse, eu podia ligar para esse contacto. E aos poucos, na altura, eu também fui aprendendo a limpar a veia com o soro, para poder injetar o medicamento para o enjoo, para poder comer, para evitar o vómito depois. Isto já são aqui algumas questões técnicas, não é? Mas eu própria me fui tornando enfermeira, uma cuidadora enfermeira da minha mãe, ou seja, também tinha aqui esta missão de ir dando insulina, mudando o penso da morfina, ir controlando a medicação, ir injetando a medicação para que se pudesse fazer a medicação, ir controlando os níveis de oxigênio. Pronto, acabei por mas isto tudo graças à equipa que realmente me foi passando estes ensinamentos e que também havia aqui um depositar de confiança, e aí eu percebi realmente o porquê. Primeiro porque um doente numa situação destas nunca poderia estar sozinho em casa, não é? Claro. Senão aí teria que ficar no hospital. Mas o cuidador serve para isto tudo, não é? O cuidador está ali e cuida mesmo. O cuidador cuida mesmo. E realmente, quando surgiu a revista Cuidar, o primeiro nome que eu... porque realmente está muito ligado aos cuidados paliativos, é a arte de cuidar. E que está na gene da oncologia e que passa para além do oncologista ser um mero prescritor de quimioterapia, não é? Portanto, eu acho que faz todo sentido. E gostava que em Portugal se falasse mais de cuidados paliativos. Eu ouço muito falar de cuidados paliativos e falo muito de cuidados paliativos e sou uma apaixonada por cuidados paliativos, mas é no estrangeiro. Infelizmente em Portugal ainda não... Pelo que percebo das suas palavras, a sua experiência aqui pelo acompanhamento que lhe foi dado por esta equipa, não é? Esta equipa de cuidados paliativos, foi positiva. Acha que isso foi importante, até pela essa questão que referiu há pouco, que seria um desejo da sua mãe ficar em casa, não estar no hospital? Isto foi importante, esta envolvência da equipa, nesse apoio que pôde prestar à sua mãe? Sim, sem dúvida. Se não fosse assim, era impossível ela ter ficado 5 meses em casa com este tipo de cancro, que eu gosto sempre de ressalvar, com este tipo de cancro, que é extremamente agressivo e que a pessoa fica completamente dependente a nível de mecanismos médicos, de medicação e de equipamentos e só com uma equipa de cuidados paliativos é que isto era possível, senão nem pensar. Ok, se calhar devolvi a pergunta ao Dr. Emanuel, porque a abordagem realmente em cuidados paliativos é uma abordagem global, holística, tem a vertente clínica, psicológica, social, cultural. Qual é para si a importância desta equipa disciplinar nesta dinâmica toda e nesta abordagem que se quer o mais global possível? É fundamental. Não é possível fazer cuidados paliativos de outra forma. Eu gostava de pegar nas palavras da Catarina, porque de facto o exemplo da Catarina é um exemplo que infelizmente em Portugal não é possível reproduzir em muitos sítios, em muitas áreas geográficas, e nós temos vários déficits nos cuidados paliativos, mas um dos maiores déficits são os cuidados da comunidade. Infelizmente há muito poucas equipas comunitárias de cuidados paliativos em Portugal. Há equipas muito boas, funcionam muito bem, mas eu costumo dizer que é a lotaria do código postal, porque um doente pode residir numa área onde felizmente tem uma equipa e tem acesso a essa equipa e é possível respeitar essa vontade do doente de permanecer em casa,
mas infelizmente noutros sítios isso não é possível, porque ou não existem equipas, ou as equipas que existem têm poucos recursos alocados, e o Rui é de Medicina Geral e Familiar e sabe que infelizmente não há ainda uma preocupação das unidades de saúde familiares Pronto, não há um grande investimento nessa área, embora haja Há muitos preocupação, profissionais. não há recursos às vezes para se fazer Exatamente. ou para se dar um apoio, por exemplo, como a Catarina descreveu Há aqui muitos também. profissionais motivados, há muitas pessoas com formação, mas depois falta uma coisa que são as políticas de saúde e a aposta clara nessas políticas de saúde na comunidade. E esse é, eu diria, provavelmente um dos maiores déficits. Nós, neste momento, no hospital, já temos a maior parte dos hospitais com equipas intra-hospitalares, mas falta muito, muito na comunidade. Respondendo à pergunta, eu acho que é claro que não se pode fazer cuidados paliativos sem ter esta equipa e temos que funcionar muito bem entrosados, ou seja, esta comunicação, nomeadamente entre a equipa de enfermagem e a equipa clínica é fundamental, o apoio das assistentes sociais é fundamental, o apoio dos psicólogos é fundamental, portanto acho que é impossível dizer que nenhum destes elementos seja importante na abordagem em cuidados paliativos. Se calhar agora aqui uma pergunta para ver a vossa opinião sobre o tema. Isto também é uma opinião pessoal. A expressão cuidados paliativos em Portugal ainda tem uma certa carga que às vezes um bocadinho que as pessoas optam por não falar, como diz a Catarina, ainda tem uma carga muito pesada. Esta pergunta à Catarina. Como é que se sentiu quando ouviu pela primeira vez que o seu familiar, ou que a sua mãe, neste caso, não é um familiar qualquer, é uma pessoa muito próxima, mas que iria começar a ser seguido em cuidados paliativos, ou que passava aos cuidados paliativos, como normalmente se costuma dizer? Eu penso que foi o passo seguinte, após ter recebido a notícia de que não havia qualquer possibilidade de tratamento ou de cura. Portanto, sabendo de antemão o que significam os cuidados paliativos, esse seria o passo automático a seguir, porque a intenção prioritária seria dar conforto, proporcionar conforto e bem-estar durante a tal qualidade de vida, durante os últimos tempos de vida, durante os últimos meses de vida, independentemente de fossem eles quais fossem, não é? Portanto, no meu caso, eu não tive esse tipo de choque, porque já sabia que seria o passo inevitável e que realmente para poder responder ao desejo dela, para poder ficar em casa, teria que ser assim. Okay. Teria que ser assim. Para o Dr. Emanuel, acha que há uma necessidade de, digamos, desmistificar este conceito na população portuguesa? Acho que há. E só se resolve, como a Catarina dizia há bocadinho, falando em cuidados paliativos de forma natural. Uma das questões que é muito importante é cada vez mais, e para isso é preciso haver recursos, cada vez mais permitir que os doentes tenham acesso aos cuidados paliativos mais precocemente no seu percurso de doença. Infelizmente, no caso da mãe da Catarina, o pâncreas é uma doença que evolui muito rapidamente, como já falámos, e realmente os cuidados paliativos têm que ser imediatos, porque de facto há muita necessidade de controle de sintomas desde o início, mas há outras doenças oncológicas que se calhar têm um curso mais crónico, que não invalida que durante esse percurso mais crónico as pessoas não tenham necessidade de cuidados paliativos. Idealmente, deveria ser o mais precocemente possível, houvessem recursos para tal. Sim, isso era a minha pergunta seguinte, que é, considerando um doente oncológico e o percurso normal de tratamento, quando é que seria a altura ideal para iniciar este contacto com a equipa? Idealmente, desde o início da doença oncológica. Nós estamos a falar em doença oncológica, mas isto é aplicável a outras patologias crónicas, incuráveis e com prognóstico limitado. Mas falando na doença oncológica, há um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine, uma das revistas mais consideradas a nível mundial na área da medicina, há uns anos atrás, que falava sobre a integração de cuidados paliativos precocemente no cancro do pulmão e causou, na altura, um grande impacto porque chocou muitos oncologistas. Também a verdade é que a realidade era outra na altura em termos de cancro do pulmão, mas chocou demonstrando que se fossem aplicados cuidados paliativos precocemente na doença, conseguia-se aumentar a sobrevivência dos doentes, independentemente daquilo que se fizesse em relação à doença oncológica. E eu acredito muito nisso. Acho que se houver um bom controle sintomático, independentemente dos doentes fazerem o tratamento que tenham que fazer ao longo da sua doença, com certeza que eles vão viver mais e, sobretudo, vão viver melhor e com mais qualidade de vida, que é
aquilo que nós queremos, não é? E, portanto, idealmente seria no início da doença oncológica. E isto é aplicável, e estamos a falar muito de oncologia, porque também é essa área que estamos aqui a focar, mas isto é aplicável a outras doenças, nomeadamente algumas doenças neurodegenerativas que nós tratamos em cuidados paliativos. E estou-me a lembrar de uma doença que é devastadora, que é a esclerose lateral amiotrófica, que tanta necessidade tem de cuidados paliativos, mas ainda outro tipo de doenças e até doenças cardiovasculares, insuficiências cardíacas graves, doenças pulmonares crónicas graves, em que se calhar se os cuidados paliativos fossem introduzidos mais precocemente, os doentes podiam ter mais qualidade de vida. E isto só se faz mudando mentalidades e falando de cuidados paliativos. E não... eu gosto muito... Catarina há pouco estava a falar do estrangeiro, daquele que é o racional, nomeadamente dos países anglo-saxónicos, do Canadá, da Inglaterra, em que isto é tudo muito natural. Eu lembro que fiz, durante o internato, um estágio de 3 meses em Londres, e lá os doentes eram introduzidos aos cuidados paliativos muito precocemente, e aquela palavra não tinha nenhuma conotação negativa. Era natural que as pessoas que tinham uma doença oncológica tivessem uma discussão logo sobre cuidados paliativos e antecipar necessidades precocemente, e acho que isso é muito importante, porque de facto não há depois aquela quebra que muitas vezes se nota quando o doente deixa, como dizia o Rui há pouco, deixa de ser seguido e passa aos cuidados paliativos, como se fosse o passar aos cuidados paliativos fosse uma coisa negativa que não tem que ser necessariamente. Agora, isto só se faz com recursos. Não podemos, nós, infelizmente, quando queremos ter uma consulta de cuidados paliativos, não por culpa dos colegas que estão assoberbados, mas temos poucos recursos clínicos, e quando queremos uma consulta de cuidados paliativos demoramos muito tempo para ter essa consulta em Portugal, e só se faz com mais pessoas a trabalhar nesta área. E às vezes há pessoas que não têm esse tempo de espera. Exatamente, infelizmente. Falando um bocadinho agora, sobretudo na questão do impacto na estrutura familiar, e a Catarina há pouco descreveu muito bem que houve necessidade, quase durante aquele período, não foi quase, durante aquele período, se mudar para a casa da sua mãe e até, portanto, deixar os filhos ao cuidado de outra pessoa. Como é que descreve este impacto na sua estrutura familiar de ter a sua mãe a ser seguida em cuidados paliativos, ou pelo menos numa situação... Inicialmente eu não vi outra opção. Certo. Era esta a opção, e não tinha sequer posto outra sobre a mesa, até porque a partir do momento em que eu sabia que a minha mãe tinha um tempo limite de vida, eu penso que qualquer um de nós que aqui estamos, o que pretendemos é passar o máximo tempo possível com as nossas mães. Estamos a falar aqui das nossas mães, todos somos filhos, não é? Portanto, isso eu nem sequer pus outra hipótese em causa. Portanto, na altura foi atirar-me de cabeça. Depois, sim. Depois cai-nos tudo em cima. Eu concordo consigo, mas imagino que o impacto na família seja muito grande. Sim. Nunca passei pela mesma situação, mas imagino que sim. Sim, depois cai-nos tudo em cima, não é? Porque nós não podemos pôr a nossa vida... isto era uma utopia. Nós não podemos parar a nossa vida durante 6 meses e depois querer que retrocedermos esses 6 meses e acreditar que tudo ficou igual, porque é impossível, não é? Claro. E no seu caso até teve, como referiu há pouco, teve uma equipa muito interventiva, que deu um apoio muito necessário, mas quais é que pensa que, de um modo geral, serão as principais necessidades de alguém que está em fim de vida e dos seus familiares, que assumem a função como cuidador? Bem, eu penso que esta parte da equipa multidisciplinar eu não consigo aqui. Os enfermeiros são as pessoas que têm que estar sempre, não é? Que estão sempre presentes e que fazem este trabalho diariamente, e que são eles que realmente estão ali disponíveis do outro lado do telefone, e que são eles que estão constantemente em casa das pessoas, ou que são eles que fazem a ligação do doente com o resto da equipa. Depois temos realmente o especialista da dor, temos o médico que está do outro lado, e que, se é preciso ajustar a medicação, que realmente tem que haver essa necessidade. Eu penso que, no meu caso, a única coisa que falhou, e tenho que dizer isto porque realmente acho que também é importante apontarmos as coisas menos boas para que possam ser melhoradas, e como o doutor estava a dizer há bocado, infelizmente Portugal, temos o país que temos, e temos as ferramentas que temos, e
E às vezes não se consegue fazer melhor porque não temos essas ferramentas. Foi a parte da psicologia. Tivemos assistente social, tivemos tudo isso. Mas a parte da psicologia estava realmente muito focada no doente. E a parte da família do doente acaba por ser deixada um bocadinho de lado. E também teve essa necessidade? Tive. Na altura talvez não tenha percebido que tinha. Na altura, porque também nunca me foi abordada a situação e na altura acredito que não tenha percebido. Mas no final sim, as enfermeiras já começaram a perceber que havia ali já um desgaste muito grande da minha parte a nível psicológico, físico também, não é? Porque isto deixa-se de dormir, deixa-se de comer, sobrevive-se ali um bocadinho colado à pessoa, não é? Mas depois sim, se calhar se tivesse havido esse apoio psicológico durante o processo desde o início, talvez depois as sequelas ou as consequências não tivessem sido tão graves, sim. Ok. Devolvendo um bocadinho a pergunta aqui ao Dr. Emanuel e falando um bocadinho desta relação com a família, como é que lida com esta expectativa, tanto dos cuidadores como dos familiares, a uma situação que está vivida por alguém que lhes é próximo, não é? Alguém que está a ser seguido nos cuidados paliativos. E depois uma pergunta, se calhar um bocadinho provocadora, como é que, enquanto médico, gera esta carga emocional no seu trabalho na clínica, não é? E nestas pessoas, muitas em fim de vida? Bem, em relação à expectativa, eu acho que não há regras, porque as famílias são todas diferentes, as pessoas são diferentes, é muito uma abordagem individualizada e nós, sobretudo, temos de ter a sensibilidade de perceber as pessoas que temos à frente, perceber o background que trazem, como é que abordam estas temáticas em família, como é que os cuidadores encaram a situação, como é que essa situação depois, que repercussões é que tem no doente. Isto é difícil estabelecer regras, acho que é importante e o que não é fácil às vezes é ter a sensibilidade de perceber algumas nuances, é preciso... Há coisas, eu há bocadinho estava a falar do treino, há coisas que se vai ganhando com o tempo e vai-se percebendo melhor e eu costumo também dizer aos colegas mais novos que é importante ouvir os outros elementos da equipa, porque às vezes, como a Catarina estava a dizer, os enfermeiros estão sempre lá, seja em contexto de comunidade, em contexto de apoio comunitário, mas seja também como nas unidades, a unidade em que eu trabalho, a unidade de cuidados paliativos, os enfermeiros estão 24 horas e, portanto, obviamente, têm sensibilidade para algumas questões em que nós, da equipa clínica, que estamos com um tempo mais limitado com os doentes, não conseguimos perceber tão bem. Portanto, isto também é importante ouvir os outros elementos da equipa e ter reuniões muito regularmente, porque há coisas que têm que ser discutidas e que têm que ser ventiladas em equipa, porque se não são discutidas, há falsas ideias que se vão acumulando em relação àquele doente em concreto, àquela família em concreto, e depois acaba por ter repercussões na equipa. Agora, é de facto uma área de grande desgaste. Uma coisa que também, se calhar, não se aborda muito, porque não há tempo para se abordar, é o apoio psicológico aos próprios profissionais. Às vezes esse apoio pode ser feito até dentro da equipa ou com alguém que ajude externamente. E esta questão de ventilar as questões e de trazer à tona as questões que surgem na equipa é muito importante também para a prevenção do burnout. Se nós não discutirmos, se guardarmos para nós e não abordarmos estas questões, realmente elas vão se acumulando e depois têm repercussões a nível pessoal que podem ser complicadas. Há uma coisa que também é essencial e nós não somos de ferro, obviamente, e somos humanos também, nós profissionais, mas às vezes é preciso também, quando saímos do trabalho, desligar um pouco, porque senão não é possível fazer isto. E a prevenção do burnout também passa por saber quando é que é a altura certa para desligar, o que às vezes não é fácil. É muito, muito fácil na teoria, mas na prática é complicado. Mesmo agora entrar na fase final, que o tempo já vai adiantado, eu perguntava, a Catarina já referiu aqui muitos apoios que lhe foi dado pela equipa, mas excluindo aqui esta parte da equipa, concretamente de cuidados paliativos, se teve ao seu dispor algum apoio extra, e se não, quais é que considerava que deveriam existir? Da parte da pessoa cuidada, não. Da parte da pessoa cuidada, eu penso que esta equipa multidisciplinar consegue abranger e consegue tratar ou proporcionar
tudo o que é necessário para o bem-estar do doente, para o melhor possível que tem a ver com o bem-estar do doente. Da parte dos cuidadores, sim, eu tive que recorrer à ajuda psiquiátrica fora. E penso que, voltando outra vez àquilo que eu disse há bocado, que foi a única coisa que eu realmente tenho a apontar e que acho que... Mas que volto a dizer que não é por falta ou não é por falha da equipa, é porque realmente os profissionais são muito poucos. Os profissionais são muito poucos e aquilo são horas que estão... Os profissionais têm... Cada profissional da equipa tem uns X de horas para fazer estas visitas à casa dos doentes, portanto, aquilo tem que ser assim... tudo muito bem gerido, portanto, claro, sim, primeiro estaria o doente e depois é que estaria a parte do cuidador e por isso é que no meu caso, mas percebo que nem toda a gente tem esta possibilidade de poder ir procurar a ajuda fora, não é? Que foi o que eu fiz e procurei a ajuda psiquiátrica fora da equipa. Também para o Dr. Emanuel, quais é que são estes apoios que tem disponível para oferecer às pessoas que segue, ou até às famílias, os cuidadores, e quais é que não tendo, acha que seria uma prioridade, digamos assim? Essa questão é complexa, porque falando da minha realidade, eu trabalho numa unidade, nós temos de facto todos os elementos da equipa multidisciplinar e considero que temos também já alguns anos de funcionamento e a equipa conhece bem isso, depois torna obviamente a gestão mais fácil. Mas também reconheço que estamos a falar de realidades diferentes, porque o ambiente de uma unidade de cuidados paliativos é muito mais controlado do que o ambiente da comunidade. E eu admiro muito os colegas que trabalham na comunidade, porque às vezes trabalham em condições muito difíceis, como dizia a Catarina, com um limite de horas estabelecido para chegar a X doentes, e isso às vezes é muito difícil de gerir e às vezes há o sentimento que poderiam dedicar mais tempo a um determinado doente, a uma determinada família e não tem esse tempo disponível para tal. Volto um bocadinho ao início dizendo que provavelmente o que sinto é que falta uma rede estruturada. Ou seja, nós temos muito trabalho a fazer em Portugal porque não é correto que um doente que vive numa determinada zona tenha menos acesso do que um doente que vive noutra região do país e tem que se trabalhar no sentido de construir uma rede estruturada. Nunca vai haver um mundo perfeito e é preciso alocar muitos recursos para se conseguir avançar nesta área, porque Portugal leva, nesse aspecto, alguns anos de atraso, quando comparamos com outros países da Europa, por exemplo, e sem recursos humanos não é possível, portanto, não se consegue fazer isto sem recursos humanos. Além disso, também acho que é preciso mais treino, portanto, e isso só se resolve também com recursos humanos. Tem que haver equipas que formem novas equipas e conseguir com isso ter mais disponível. Portanto, eu se calhar responderia de uma forma mais abrangente. Na minha realidade, que é uma realidade muito controlada, realmente sinto que as coisas vão funcionando, mas temos que olhar para a realidade do todo nacional e aqui há muito trabalho a fazer. Salvaguardando sempre que há equipas que funcionam muito bem e que devem ser tidas como exemplo até para formar outras equipas que se devem formar, que devem construir, digamos assim. Acho que pelo menos podemos concordar os três da importância que tem, não é, esta área no tratamento dos doentes e, sobretudo, da necessidade que há de investir mais e de resolver algumas desigualdades que ainda se vêem em Portugal. Nós concluímos assim o terceiro episódio do podcast Oncologia no Ar. Eu agradeço uma vez mais à Catarina e ao Dr. Emanuel a vossa disponibilidade. Agradeço também a todos os ouvintes e até um próximo episódio. Obrigado. Obrigada.